20 de setembro de 2014. Entra no ar o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira o que preparamos para hoje. Vamos visitar uma pequena indústria de São Paulo que faz e acontece. Ainda temos dicas e muita informação com nossos especialistas. E em nossa sala de visitas, o presidente do Simp, Joseph Cury, entrevista o professor da FEA USP, Nelson Carvalho. Fique com a gente, estamos no ar. Atualmente, muitas empresas vêm enfrentando problemas relacionados ao assédio moral. Saiba mais sobre esse assunto com o Dr. Diego Bride. O que é o assédio moral? É o constrangimento reiterado e psicológico que causa temor e abalo na situação do trabalho. Pode ser dado por apresentação de brincadeiras, pode ser dado com emprego indevido de apelidos, ou pode ser dado também com emprego de políticas de caráter punitivo, a exemplo do que já foi retratado pela nossa jurisprudência, o emprego de chapéu para o funcionário que não bateu a meta. A vítima, que poderá ser tanto o empregador quanto o empregado, poderá encaminhar o caso à justiça e as consequências penais poderão se encaixar em calúnia, difamação ou injúria. Independentemente de ser uma empresa de grande, médio ou pequeno porte, o assédio moral ele vai seguir sempre a mesma regra, ou seja, ele é orientado pela legislação civil e não há uma regra própria na CLT. Desse modo, o empregador ele deve se pautar nas medidas punitivas e nas medidas sociais previstas na CLT. Na ocorrência do assédio moral, o empregador deve sempre aplicar as medidas de justa causa, suspensão ou advertência, sempre com caráter pedagógico, dependendo do grau e da gravidade da ação empenhada entre funcionários, que é o que nós chamamos de assédio moral no grau horizontal, ou entre hierarquias, quer seja entre superiores ou inferiores, que é o assédio moral vertical. O empregador deverá, assim que souber do assédio, tomar as medidas necessárias o mais breve possível contra o ofensor. Atualmente, o acesso à tecnologia é muito mais fácil, o que faz com que as pessoas sempre troquem seus computadores e impressoras. Mas o que fazer com o antigo? Esta pequena empresa paulista trabalha exclusivamente na reciclagem desses produtos. E nós somos uma empresa típica de reciclagem de produtos de informática e, naturalmente, da logística reversa, que é trazer de algum ponto esse produto que foi fabricado para que a gente ou recupere ou transforme ele em matéria-prima novamente. A princípio, o negócio começou apenas com o recondicionamento de impressoras. Com o passar do tempo, nós fomos evoluindo e vimos que era um bom negócio, que tinha espaço para isso. Começamos a recondicionar micros, impressoras jato de tinta, laser e colocar no mercado. E aquelas que não se conseguia recuperar, nós colocávamos para reciclar. Então nós tínhamos parceiros que nós trabalhávamos em conjunto e passava para eles, para usinas, empresas que trituravam vidro, enfim, que transformavam isso novamente para voltar para a cadeia produtiva. Os materiais são coletados diretamente nos locais onde a empresa é solicitada. Além disso, o negócio possui todas as certificações necessárias para estar em funcionamento. O retorno está muito em função do volume. Hoje nós estamos com 3 armazéns, né? Fazemos um trabalho a nível Brasil, temos grandes empresas, mas hoje nós estamos no ponto de dar um salto maior para conquistar mais volume, porque na realidade, quando você vai trabalhar com esse produto, você está colocando ele em tonelagem para ser para entrar de novo na cadeia produtiva. E essa tonelagem é um valor muito baixo. Então tem que ter um volume relativamente grande. E hoje nós estamos investindo nisso, em ampliar mais a empresa.
Após passar pelo processo de reciclagem, os produtos são encaminhados a diversas ONGs e instituições de inclusão digital. Você está assistindo o programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Você sabia? A data de 22 de setembro foi escolhida como a de comemoração do Dia do Contador, por ser ela a mesma dedicada ao padroeiro da profissão, São Mateus, um apóstolo que antes de se dedicar à evangelização, exercia a atividade de publicano, cobrador de rendimentos públicos. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o professor Dr. Nelson de Carvalho. Sua missão é mudar uma filosofia no mundo, por orientação do Príncipe de Gales. É um prazer tê-lo conosco. É um prazer ter sido convidado. Bom, eu fiz uma afirmativa extremamente importante e pesada de que o seu trabalho, por orientação do Príncipe de Gales, a partir de 2009, é de mudar uma orientação no mundo. É correta essa afirmativa? É correta essa afirmativa. O Príncipe tomou a iniciativa em 2009 de criar um conselho internacional de mais ou menos 40 pessoas de múltiplas origens profissionais para oferecer ao mundo uma possibilidade de melhoria do relatório corporativo. O relatório corporativo ele é tradicionalmente, nos últimos 80, 100 anos, focado em coisas financeiras. Mas o mundo hoje está clamando por qual é a resposta da empresa para a sustentabilidade. Então, a ideia é juntar as duas coisas. Ou seja, esse é um trabalho desde 2009 que visa, no balanço corporativo das empresas, colocar algo a mais. Fazer esse algo a mais. Um relato integrado. Integrar a informação financeira à informação não financeira. Qual é a informação não financeira que está sendo destacada? A socioambiental. Qual é a postura de responsabilidade da empresa perante variáveis que são cruciais para o seu sucesso e a sua continuidade futura? O senhor foi indicado pelo Príncipe de Gales, foi indicado pela ONU e nomeado um desses 40 homens no mundo. Qual é a finalidade específica disso? Exemplificando de uma forma mais simples, uma coisa tão ampla e complexa. O relatório corporativo tradicional, ele vinha sendo, nos últimos 10 a 15 anos, relativamente descasado das informações de sustentabilidade e proteção ao meio ambiente da empresa. Primeiro, eles eram feitos por áreas diferentes da empresa. E essas áreas diferentes, muitas vezes, não conversavam entre si. E havia uma falta de sintonia entre a informação. Dou-lhe um exemplo. Por favor. A empresa alega no seu relatório de sustentabilidade e de responsabilidade socioambiental que ela se comporta, digamos, como um verdadeiro escoteiro. Ela tem filtro nas chaminés, ela toma cuidado de não lançar águas poluídas no lençol freático ao redor das cidades, ela não joga resíduos sólidos que possam contaminar o solo. Então ela diz, eu tenho um comportamento impecável. Você vai no balanço da empresa e existe uma provisão para processos de danos ambientais feitas pelas empresas que monitoram esse assunto, como a CETESB no estado de São Paulo, de R$1 bilhão. Se eu sou tão escoteiro como eu alego, por que cargas d'água eu fui processado pela Agência de Proteção Ambiental do meu estado, da minha cidade ou do meu país? Então esse é um exemplo. Um segundo exemplo, na parte de responsabilidade
social, a empresa diz: nós temos 10 mil funcionários e somos uma grande família, nós nos amamos. Eu dou para os meus funcionários, dizem os dirigentes, todas as regalias, ônibus para virem trabalhar, vale-refeição, colônia de férias, creche, horário de lazer, horário móvel para os funcionários trabalharem em termos de entrada e saída. Nós somos uma grande família. Provisão para indenização trabalhista no balanço, R$1 bilhão. Se eu sou amado pelos meus funcionários, por que eu tenho um contencioso trabalhista significativo com eles? Então o que nós queremos não é que a empresa faça um novo relatório. Nós queremos que nos vários relatórios que ela já vem fazendo, ela conte sempre a mesma história, quer em números contábeis, quer em forma narrativa ou estatística. Se eu estou entendendo corretamente, isso visa dar perenidade à empresa. Exatamente, isso visa mostrar para o investidor e o credor que se eu fui capaz de ter lucro no passado, eu estou cuidando das variáveis críticas para perseguir a lucratividade para continuar a ter lucro no futuro. Quando nós trouxemos essa ideia para o Brasil, numa peregrinação que fizemos com a liderança do Conselho Internacional de Londres aqui em São Paulo, uma das empresas visitadas foi um fundo de pensão. E nós contamos essa história para o fundo de pensão. O diretor de investimentos disse: vocês estão falando música para os meus ouvidos, porque eu hoje, o meu mantenedor, está recrutando 10, 15 mil funcionários novos num quadro de 150 mil funcionários. Eu tenho que recolher componente de aposentadoria durante a vida útil, e essas pessoas de 20 anos vão ter 45 anos de vida útil, eu tenho que investir em ações de empresas que paguem dividendo daqui a 46 anos para complementar a aposentadoria deles. Então eu, fundo de pensão, quero saber o longo prazo da empresa na qual eu invisto. Eu não quero saber o passado, eu quero saber o futuro. Bom, mas até agora, pelo menos a visão do passado, era que o sistema financeiro, que o investidor, enfim, que qualquer um que fosse colocar dinheiro na empresa ou emprestar dinheiro, ele queria saber se a empresa era capaz de gerar lucros e repagar essa dívida, através do cash flow, através de previsões. Esta nova visão que existe a partir de 2009, que várias organizações mundiais, por iniciativa do Príncipe de Gales, hoje me parece que está se tornando uma grande realidade. Mais do que uma realidade, é uma expansão do conceito. Nós vivemos no passado uma visão míope a respeito de um balanço, quando se acreditava indevidamente que ele era uma mera fotografia do passado. Hoje nós estamos vivendo uma realidade, à luz dos novos conhecimentos em economia, finanças e contabilidade, que um balanço é uma visão prospectiva. Ou seja, eu devo, ao ler o balanço, como credor ou investidor, inferir quais serão os fluxos de caixa esperados, dados os negócios que fiz no passado. É como se eu usasse o passado para projetar o futuro. Se eu estou tentando inferir fluxos de caixa esperados, a principal missão mais nobre de um balanço, não é a única, é uma visão prospectiva e não retrospectiva. Se eu estou fazendo isso com os dados financeiro-contábeis, eu estou agregando agora outras variáveis críticas, como manutenção do capital ambiental, manutenção do capital social, manutenção do capital intelectual, manutenção do capital físico e do capital financeiro. Nós chamamos isso de os 6 capitais que estão sendo preservados pelo nosso projeto. Professor, na verdade, como é que o sistema financeiro mundial hoje vem encarando essa iniciativa do Príncipe de Gales? Nós temos tido sinais muito positivos sobre essa nova ótica. Como eu lhe mencionei, os fundos de pensão são investidores institucionais clássicos e eles estão vendo isso com muito bons olhos. Os bancos credores, e nós temos dentro do nosso conselho representante de alguns dos maiores bancos do mundo ali sentados fazendo-se ouvir, estão entendendo, assim como os investidores não fundo de pensão, investidores como as grandes casas de investimento do mundo, eles estão vendo que diminuir a dúvida sobre o potencial de rentabilidade futura reduz custo de capital. Ou seja, a empresa que se revela com transparência, ela pode captar empréstimos a juros mais baratos, prazos mais longos, menores garantias. E ela pode captar investidores a valores elevados de ação.
por um simples entendimento da natureza humana. Todo mundo quer, como ser humano, ser sócio do sucesso. E se a empresa se apresenta como potencialmente bem-sucedida, ela atrai sócios. Bom, hoje no Brasil nós temos um cenário que o sistema financeiro retirou no primeiro semestre 13,4 bilhões de reais de crédito no mercado. Como é que o sistema financeiro no Brasil está encarando esta iniciativa? De uma maneira muito positiva. Vamos dividir o gênero de sistema financeiro em suas duas principais vertentes: indústria bancária e indústria de mercado de capitais. Na indústria de mercado de capitais, a Bolsa de Valores desenvolveu um índice chamado Índice de Sustentabilidade Empresarial, onde ela agrega as companhias que voluntariamente aderiram a posturas de sustentabilidade defensáveis e elogiáveis. E esse índice tem tido uma flutuação de preço das ações melhor do que o Ibovespa. Então existe uma reação positiva do investidor às empresas com essa conduta. A Febraban está liderando um processo junto ao Banco Central, é um movimento conjunto, no sentido de tornar mais exigentes as características da empresa que pede crédito ao sistema bancário, no sentido de que ela atenda a certos requisitos mínimos desses 6 capitais que eu mencionei. Isso está em evolução. Hoje isto está mais focado em companhias de capital aberto, sociedades anônimas, enfim, empresas que têm ações na Bolsa ou em algum lugar assim. Este é o foco principal inicial, isto é um teste. Como é que isso está sendo encarado? O teste inicial é começando por eles, porque eles têm mais musculatura para fazer experimentos e nos ajudar ao Conselho a corrigir rumos. Mas nós temos, se me permite aqui parodiar, um sonho. E o nosso sonho é que o sucesso dessa iniciativa no nível do grande negócio chegue algum dia, num horizonte finito de tempo, à pequena e média empresa também. Sem dúvida. É um movimento que veio para ficar. Espero que sim. Estou lutando para isso. Agora, não tem conotação ideológica isso, não Alguma, tem conotação partidária, não está vinculado a nenhum partido político. Nenhum partido, nenhuma ideologia. O Príncipe de Gales, quando ele emprestou a sua logomarca, foi para detonar um processo, dar o pontapé inicial de um processo que ele é multidisciplinar, multigeográfico e em benefício da sociedade. A frase que ele cunhou no início foi: nós estamos usando para reportar o desempenho empresarial do século XXI, medidas e metodologias do século XX. Temos que melhorá-las. E o mundo, me parece que está abraçando essa causa. Perfeitamente. Lhe dou um exemplo muito pontual, que ele é talvez um dado enviesado, mas sugestivo. Nós abrimos na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, aonde eu leciono, uma disciplina voluntária para os cursos de graduação chamada Relato Integrado. Oferecemos no segundo semestre do ano passado 3 turmas. Uma turma às 7h30 da manhã, uma turma 1h30 da tarde e uma 19h30. 3 turmas lotadas. Que Oferecemos no primeiro semestre deste ano uma turma também lotada, e não apenas de estudantes da Faculdade de Economia, mas estudantes do Direito, das Ciências Ambientais, de Biologia, de todos os outros campos do conhecimento da USP, interessados em unir o conhecimento de sustentabilidade com o conhecimento financeiro. Bom, e o 4S, do qual o senhor faz parte, é exatamente o que é? O A4S são as iniciais da expressão em inglês, que se traduz por contabilidade para a sustentabilidade. É o guarda-chuva imaginado pelo Príncipe de Gales para abrigar toda essa estrutura que ele pôs em marcha a partir de 2009. Professor, nós chegamos ao final do nosso tempo e eu pediria as suas considerações finais. Foi um prazer ter tido a oportunidade de ser entrevistado por você, falar aos seus telespectadores e continuar a disseminar esta ideia, que eu acho que é uma ideia que veio para ficar. Professor Nelson Carvalho, nós queremos agradecer muito a sua participação, a você que esteve conosco até agora, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!